Boa noite, meus amados e queridos irmãos em Cristo, graça e paz. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que entraram, que irão participar desta entrada ao vivo, nesta live, nesta comunhão sobre a palavra de Deus. Hoje nós iremos continuar a falar sobre a questão de perder a vida da alma. Ontem nós demos continuidade a este assunto. Ontem o Senhor nos concedeu entrar na sexta mensagem. Falamos sobre a oferta de Caim. Nós queremos continuar hoje a falar sobre a oferta de Caim e as suas consequências. Caim, ele fez uma oferta na sua vida da alma, influenciado pela sua vida da alma, influenciado pelo maligno. Ele não se submeteu ao que foi estabelecido por Deus. Como nós lemos ontem no capítulo 4 de Gênesis, dos versículos de 1 a 7, nós vimos que Deus havia ordenado desde a queda dos pais no Éden, de Adão e Eva, foi determinado o sacrifício de animais, o sacrifício de cordeiros e ovelhas, como um culto redentivo, de forma figurada, apontando para o que Cristo um dia viria fazer na cruz do Calvário, derramando seu sangue para nos redimir, para nos reconciliar com Deus, para nos justificar. Ele nos concedeu a justiça de Deus a nosso favor. Ele morreu pela remissão dos nossos pecados, pelo sangue da cruz. Fomos reconciliados com Deus, e ao ressuscitar dentre os mortos, fomos justificados, declarados justos, nos tornamos justos diante dos olhos de Deus, porque aquele que é justo morreu em nosso lugar, cumpriu todos os requisitos da justiça, da santidade e da glória de Deus a nosso favor. E na ressurreição dele, na ressurreição, foi manifesto que a obra dele, a obra de Cristo, o Filho de Deus, foi plenamente aceita por Deus o Pai. Por isso, Deus o Pai nos declarou justo, nos fez justos, nos tornamos justos em Cristo, e isso só se torna real na nossa vida, só pode ser aplicável, só pode se tornar uma realidade concreta que passa a fazer parte da nossa vida quando cremos no Senhor Jesus. Quando cremos no Senhor Jesus, nossos pecados são perdoados, nós somos reconciliados com Deus, somos feitos justos perante Deus. A palavra até fala em 2 Coríntios 5, 2 aos Coríntios, capítulo 5, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós somos em Cristo a justiça de Deus. Somos uma expressão, uma manifestação
somos a justiça de Deus em Cristo. A justiça de Deus, ela é exibida através de nós, que fomos redimidos, reconciliados pelo sangue de Cristo. Pela graça de Deus, nós podemos crer no Evangelho, crer que Cristo morreu e ressuscitou por nós. E nos tornamos justos, nos tornamos filhos de Deus, recebemos uma nova vida, uma nova natureza, o Espírito de Deus vem habitar em nós. Nós nascemos de novo, nascemos do alto, nascemos do Espírito. Temos agora um novo espírito, temos um novo coração. O Espírito de Deus habita em nós. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Agora somos filhos de Deus, filhos do Pai Celestial, em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que morreu por nós, aquele que derramou o sangue dele por nós, que derramou a vida dele, que deu a vida dele por nós, que derramou a alma dele na morte para nos redimir. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, quando Adão e Eva foram cobertos, foram vestidos com peles de animais, ali representava que alguém tinha morrido no lugar deles. Houve morte no Éden. Isso mostra que algum animal morreu, algum tipo de animal morreu. Provavelmente Deus sacrificou um cordeiro no Éden e cobriu Adão e Eva com as vestes. Antes, Adão e Eva haviam se vestido com folhas de figueira, com folhagens de figueira, e aquilo era uma justiça própria que Deus não aceitou. Nós não sabemos se foram eles que se despiram, se foi o próprio Deus que os despiu das folhas de figueira, que representam a justiça própria do homem para tentar se justificar, tentar se reconciliar, tentar ser perdoado, redimido por Deus. Mas está claro que eles foram vestidos, foi Deus quem os vestiu com as peles de animais. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. E Abel, ele seguiu o exemplo dos pais de sacrificar, e no sacrifício existe derramamento de sangue, existe morte. Hebreus 9 fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso representando o que Cristo faria na cruz. Cristo derramou todo o sangue dele, derramou a alma dele, a vida dele na morte. Ele derramou todo o sangue dele para nos redimir dos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, nos fazer justos, nos fazer santos, nos fazer a própria justiça de Deus nele. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Isso era prefigurado, isso era uma fé futura. Nós hoje cremos em algo que já ocorreu, que já passou. Cristo morreu há 2000 anos atrás na cruz. Ele derramou o sangue dele há 2000 anos atrás. Ele ressuscitou há mais de 2000 anos atrás. Nós cremos em algo do passado, um fato ocorrido. Eles criam no futuro, em um fato que ainda ocorreria. Cristo viria ainda para morrer. Eles criam nessa promessa. E eles tinham um culto
redentivo, representativo de sacrifícios apontando para a morte do Senhor Jesus no Calvário. Aleluia! Por isso Abel seguiu o exemplo dos pais, o que ele aprendeu dos pais, que os pais contaram para ele, de que houve um sacrifício no Éden e eles foram revestidos com pele de animais, eles foram revestidos com a pele de animais mortos, provavelmente um cordeiro foi morto, houve derramamento de sangue, eles foram revestidos com a justiça de Deus, que é Cristo. Ali, futuramente, o fato ocorreria de forma concreta, de forma real, mas eles tinham uma fé futura, eles criam que aquele que foi prometido viria e morreria para redimi-los, para torná-los justos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Por isso Abel se tornou um pastor de ovelhas. A profissão dele era pastorear ovelhas, era criar, cuidar ovelhas, primeiramente para cultuar a Deus, para oferecer a Deus, ofertar a Deus, para sacrificar a Deus neste culto redentivo, mas de forma representativa, que apontava para aquele que viria, que apontava para o Cordeiro de Deus que viria para morrer, para derramar o sangue dele na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Abel, ele creu na palavra dos pais, ele creu naquilo que os pais ensinaram, naquilo que os pais deram exemplo, sacrificando um cordeiro, sacrificando ovelhas, cordeiros, onde havia derramamento de sangue, prefigurando a morte de Cristo no Calvário para nos redimir. Aleluia! Louvado seja o Senhor pela fé de Abel. Era a mesma fé que havia nos pais dele, que havia em Adão e Eva. Eles criam num Redentor futuro que iria concretizar de forma real aquela fé que era praticada representativamente nos sacrifícios. Aquele culto redentivo em figura se tornaria real quando Cristo morresse na cruz. Mas Caim, ele era lavrador, ele não pastoreava, ele não cuidava das ovelhas. Até esse ponto é compreensível a necessidade de se lavrar a terra, de se colher frutos da terra, mas em relação ao culto a Deus, o culto redentivo que Deus instituiu ali no Éden, que estava ligado à promessa que foi feita a Eva, que o teu descendente, a tua semente, o filho que de ti nascerá, que na realidade era uma descendência, esmagará a cabeça da serpente. Cristo na cruz esmagou a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Em qual sentido ali? Cabeça está relacionado com autoridade, com liderança, com poderio, com senhorio. Cristo esmagou a autoridade, o domínio, o poderio, o senhorio que Satanás tinha sobre a humanidade, sobre os homens caídos, quando ele morreu na cruz. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Mas em relação ao culto redentivo em figura,
aquela oferta que prefigurava a morte de Cristo, Caim foi desobediente. Caim deveria procurar Abel, deveria pedir a Abel que lhe concedesse ovelhas, cordeiros, para que ele também oferecesse a Deus cordeiros e ovelhas. O que Abel fazia em figura de linguagem espiritual, ele estava oferecendo Cristo a Deus. Abel estava cultuando a Deus, adorando a Deus, se aproximando de Deus, tendo comunhão com Deus, buscando se religar a Deus, a restaurar o relacionamento dele com Deus, a ter a presença de Deus por meio de Cristo, oferecendo Cristo crucificado e ressuscitado para Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ele oferecia também, além do sacrifício, do derramamento de sangue, do sacrifício, ele trazia o melhor do rebanho e ele oferecia a gordura ali representando a ressurreição de Cristo, a vida de ressurreição de Cristo. O melhor ele oferecia a Deus. O melhor que nós podemos oferecer a Deus, meus amados irmãos, é oferecer Cristo a Deus, a fé no Senhor Jesus crucificado e ressuscitado. É o melhor que podemos oferecer a Deus. Pela fé, nós somos aqueles que creem, aqueles que estão unidos ao Senhor Jesus, unidos a Cristo crucificado e ressuscitado pela fé. Essa é a nossa oferta, é a oferta agradável a Deus, nos achegarmos a Deus com o sangue de Cristo, tomarmos o sangue de Cristo, tomarmos posse do sangue de Jesus, o Filho de Deus, para adorarmos a Deus, para termos comunhão com Deus, para desfrutarmos da presença de Deus, de um relacionamento vivo, de um relacionamento de amor, de vida e de luz com Deus, através de Jesus Cristo, através da união com Cristo, através de estarmos unidos, mesclados e incorporados a Cristo pela fé nele. Aleluia! Quando cremos no Senhor Jesus, nós nos unimos a Ele, nos mesclamos a Ele, nos incorporamos a Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios 6, 17. Louvado seja o Senhor. Esse era o espírito de adoração de Abel. Assim Abel era aceito por Deus. Abel tinha a presença de Deus. Abel desfrutava da presença do Senhor, da comunhão com Deus, e tinha satisfação em Deus, porque ele satisfazia a Deus plenamente. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ontem eu comentei, irmãos, na live de ontem à noite, que assim como Pedro teve compaixão do Senhor Jesus, ele aconselhou Cristo a não ir para Jerusalém, a não ser entregue, a não sofrer nas mãos dos escribas, dos anciãos, dos principais sacerdotes, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Pedro teve compaixão do Senhor. Nós vemos o resultado, que foi a queda de Pedro. Ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. E em Marcos mostra que ele começou a praguejar,
a proferir anátemas, palavras de maldições, depois de negar a Cristo 3 vezes. Nós não sabemos pelo texto bíblico. O texto bíblico não fala se essas palavras de praguejamento, de maldições, se os anátemas de Pedro foram diretamente ao Senhor Jesus, ou se ele proferiu de forma geral, se foi algo que ele soltou ao vento, que ele falou no medo, na insatisfação dele, ele proferiu contra as coisas em gerais, aos acontecimentos, as circunstâncias que cercavam aquele momento. Nós não sabemos, mas fala que ele proferiu anátemas, proferiu palavras de maldições. Esta foi a queda de Pedro ao não aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus para a redenção do homem é Cristo morrendo na cruz, Cristo derramando o sangue dele na cruz, aleluia. E Pedro entrou nesta queda tão grande por causa de um sentimento de compaixão por Cristo. Era um sentimento humano, mas era um pensamento dos homens terrenos, caídos, e aquilo era um pensamento que procedeu de Satanás. Eu creio que também em Caim houve um sentimento de compaixão em relação àqueles animais. Ele deve ter se compadecido daqueles animais, das ovelhas, dos cordeiros. Ele deve ter se compadecido, porque sacrificar ovelhas, porque sacrificar os cordeiros que são inocentes, que não tem nenhuma relação com o nosso pecado, com aquilo que existe entre nós e Deus. Então ele teve também uma ideia diferente, assim como Pedro sugeriu algo diferente ao Senhor, de não tomar a cruz, de não morrer. Ali Satanás sugeriu algo diferente para Caim. Então Caim, como lavrador, ele não quis sacrificar os animais, ele não quis ofertar a Deus as primícias do rebanho e oferecer a gordura dos animais para Deus, mas ele seguiu a sugestão do maligno e ele pegou do fruto da terra. Eu não creio que ele ofereceu frutos ruins para Deus, eu não creio que ele ofereceu coisas estragadas, passadas para Deus. Eu creio que Caim, ele ofereceu o melhor da terra, as melhores frutas da terra, uma grande variedade. Haviam variados tipos de cores ali, mas não tinha ali o elemento do sangue, não havia derramamento de sangue. Em outras palavras, Caim rejeitou a obra redentora de Cristo no Calvário. Ele não creu naquele que haveria de vir para morrer e nos redimir. Por isso ele não aceitou o culto redentivo, a oferta redentiva prefigurada no sacrifício dos cordeiros, das ovelhas, dos animais que eram considerados puros por Deus, para poder fazer o sacrifício que representava a morte de Cristo na cruz do Calvário, que representava o derramamento do sangue de Cristo no Calvário. Caim não aceitou o sangue de Jesus para ser salvo, ele não cria na promessa de Deus. E aqui nós vemos, irmãos, o princípio da religião. Existem duas coisas
reveladas na palavra de Deus, que são mostradas na palavra de Deus. Uma coisa é a revelação divina, é Deus tomando a iniciativa, se revelando, se mostrando ao homem, visitando ao homem e mostrando a sua vontade, a sua maneira de ter comunhão com Ele, de servi-lo, de prestar culto a Ele, de adorá-lo, de agradá-lo, de satisfazê-lo por meio dos seus mandamentos. E a religião é o homem tomando uma iniciativa, é o homem tomando uma iniciativa para adorar a Deus, para ter comunhão com Deus, para ser restaurado junto a Deus. E o homem, ele forma na sua religião a sua forma de se religar, de se ligar novamente a Deus, de se redimir, mas é uma forma que não é ordenada por Deus. Há muitas religiões no mundo, há muitos cultos, há muitas crenças, há muitas doutrinas, há muitos dogmas que são falsos dogmas, são falsas verdades, mas elas não são a revelação de Deus para o homem, porque são religiões sem sangue, são religiões que não procedem da revelação divina. Jesus Cristo crucificado e ressuscitado não é o centro nessas religiões. Elas não confessam que Jesus Cristo veio em carne, morreu na cruz, derramou o sangue dele pela nossa redenção, pela nossa reconciliação, e não confessam que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai para a nossa justificação. Então são falsas religiões que não podem trazer ao homem a justiça de Deus para salvar o homem, para redimir o homem, para reconciliá-lo eternamente com Deus e fazê-lo filho de Deus. Aleluia! Todos quantos creem no Senhor Jesus e o recebem pela fé, eles recebem o poder, a autoridade, a habilidade de se tornarem filhos de Deus, filhos nascidos de Deus, filhos que se tornarão maduros, filhos que poderão ser úteis a Deus, ser responsáveis na casa de Deus, no reino de Deus, e poderão no futuro herdar as riquezas da glória de Deus. Aleluia! Isso só podemos alcançar se nós estivermos dentro da revelação divina, dentro daquilo do que Deus estabeleceu, daquilo que Deus planejou, naquilo que está no propósito, na vontade eterna de Deus. A vontade eterna de Deus é revelar o seu Filho, e por causa da nossa queda, do nosso pecado, da nossa rebelião, Cristo foi revelado primeiramente como o nosso Redentor, aquele que morreria no Calvário, aquele que derramaria o sangue dele no Calvário para a nossa redenção eterna. Aleluia! Louvado seja o Senhor por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Caim rejeitou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao não sacrificar, a não oferecer as primícias do rebanho e a gordura para Deus. Ele não cria que Cristo viria, morreria e ressuscitaria. Caim negou a vinda de Cristo, negou a morte de Cristo, negou a ressurreição de Cristo, fazendo aquele sacrifício que veio da vida da alma dele. Nós vemos mais uma vez aqui
a vida da alma se opondo à cruz de Cristo. Ali era um culto que prefigurava a redenção de Cristo. E ele rejeitou aquele culto que representava a morte de Jesus Cristo no Calvário. Aleluia, porque Abel foi obediente a Deus. Ele pastoreava ovelhas, ele sacrificava as primícias das ovelhas, havia derramamento de sangue e ele oferecia a gordura para Deus. As riquezas da vida, da ressurreição de Cristo eram oferecidas a Deus. É o que fazemos hoje pela fé em Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor. A oferta de Abel foi aceita, porque ele oferecia o Senhor Jesus Cristo crucificado, morto, ressuscitado para Deus, em fé antecipada, em fé no futuro. Ele cria e fazia aquilo de forma antecipada. E nós fazemos hoje numa fé no fato consumado, no fato glorioso, na realidade consumada. Nós oferecemos Cristo crucificado e ressuscitado a Deus quando nós o adoramos. Esta é a nossa oferta. Oferecemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Esse Cordeiro hoje está vivo, está no trono, ele governa todo o universo. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Em ressurreição também, ele é chamado de o Leão da tribo de Judá. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Nós vemos, irmãos, aqui a vida da alma agindo em Caim, assim como agiu em Pedro 4.000 anos depois. A vida da alma se manifestou em um aspecto espiritual, em oposição ao culto estabelecido por Deus, para que o homem pudesse ser redimido e tivesse comunhão com Deus, pudesse ter adoração a Deus aceita. Então esta foi a oferta de Abel, a oferta aceita por Deus. Ele ofereceu Cristo, como nós, pela graça e misericórdia de Deus, oferecemos hoje. E o resultado, irmãos, João disse que Caim era do maligno. Assim como Pedro foi influenciado por Satanás, Caim foi influenciado por Satanás. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, Pedro se arrependeu, Deus o conduziu ao arrependimento. Mas Caim, João fala que ele era do maligno. Ele não só foi influenciado pelo maligno, ele era do maligno, ele pertencia ao maligno. E qual é o resultado? Qual é a consequência de Caim ter feito um outro culto a Deus, ter inventado uma outra maneira de adorar a Deus, de se aproximar de Deus, de tentar ser redimido por Deus? Aqui ele inventou uma religião sem sangue, e há muitas religiões, cultos sem sangue hoje nesta terra. Existem falsas igrejas, falsas religiões, falsas doutrinas, falsos cultos, falsas adorações, falsos louvores, que são idolatria, porque não tem o sangue do Cordeiro, não confessam o sangue de Jesus derramado no Calvário.
não confessam a morte de Cristo no Calvário, não confessam a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Cuidado, irmãos, quer reconhecer um falso profeta, um falso mestre, você vai prestar atenção que ele não ensina, ele não fala que Cristo morreu e ressuscitou, ele não fala do sangue de Jesus, e quando cita, ele cita de forma superficial, de forma incompleta, de forma periférica. Aquilo não é o centro. Ele fala de forma leviana sobre isso. Se quiser reconhecer um falso profeta, você vai reconhecer que ele não confessa que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Porque o Senhor nos alcançou, o Espírito Santo nos trouxe o Evangelho da graça, o Evangelho do reino, pelo qual cremos que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, derramando o sangue dele pela nossa redenção. Quer conhecer um falso profeta? Preste atenção nisso. Quer desmascará-lo? Pergunte a ele, ao Espírito que fala nele. Olhe nos olhos dele e pergunte: Cristo Jesus, o Filho de Deus, veio em carne, morreu na cruz, derramou o sangue no Calvário, ressuscitou dentre os mortos. Se ele confessar ousadamente essas coisas, ele é filho de Deus, ele é servo de Deus. Se ele se calar, se ele mudar de assunto, se ele rir, se ele zombar, se ele achar que não é necessário confessar, ele é um falso profeta, um falso mestre, é um espírito enganador, é o espírito do anticristo, o espírito que operou em Caim, o espírito que operou na vida da alma de Pedro, está operando neste falso profeta. Há muitos falsos profetas, há muitos anticristos que saíram pelo mundo afora. João disse na sua carta, e tem uma característica: eles não confessam que Jesus veio em carne, que o Filho de Deus se encarnou, se revestiu de carne e sangue. Eles não creem que Jesus morreu na cruz do Calvário e não creem que ele ressuscitou dentre os mortos. Eles são liberais, são modernistas. Eles são falsos mestres e falsos profetas. Eles precisam ser rejeitados, precisam ser repreendidos, precisam ser desprezados. Precisamos nos separar deles, em nome do Senhor Jesus, nos separar de todo falso ensino, toda falsa doutrina, toda falsa profecia, tudo que negue a obra perfeita de Cristo no Calvário. Aleluia! Louvado seja o Senhor. O Senhor nos concedeu o Espírito de Abel, o Espírito Santo, ao nos levar a crer no Evangelho de Cristo, a crer no Senhor Jesus, a nos arrepender dos nossos pecados. Outra coisa, o Evangelho sem sangue, a religião sem sangue, ela não fala sobre arrependimento de pecado, ela não fala de conversão, ela fala de uma graça que não precisa ter compromisso com Deus, não precisa ter compromisso com os irmãos como igreja, não precisa ter compromisso com o amor fraternal. Cuidado, irmãos, há muitos falsos profetas na internet. Prestem atenção na fala deles. Prestem muita atenção na fala deles. Eles não confessarão estas coisas que estão na palavra de Deus. Eles serão como Caim. Eles te darão muitas leis, muitos sacrifícios, muitas ordenanças,
muitos propósitos, muitos votos, muitos fardos pesados, mas jamais te conduzirão a crer no Senhor Jesus, a receber o Senhor Jesus pela graça, pela fé. Jamais eles terão a coragem de falar que você é justificado unicamente pela fé em Cristo e não por obras da lei. Paulo, ele tem dois aspectos. Ele fala de obra da lei, que são as ordenanças do Velho Testamento, e também fala obras de lei. Obras de lei são obras, são leis que os homens inventam para cativar, para enganar, para afastar as pessoas da fé genuína e verdadeira. O resultado foi que Caim matou Abel. Versículo 8: Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Todos aqueles que têm uma religião sem sangue irão perseguir aqueles que creem no Cordeiro de Deus, creem no poder do sangue de Jesus. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Aqui vemos uma resposta arrogante de Caim. Aqueles que não aceitam a obra redentora de Cristo, eles perseguem e tentam matar aqueles que adoram a Deus com o sangue do Cordeiro, e ainda são arrogantes contra Deus. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Aqui ele não quis sacrificar animais, mas derramou o sangue do irmão dele. Como ele foi influenciado e dominado pelo maligno. João fala que Caim era do maligno e por isso matou Abel. Ele não quis o derramamento de sangue das ovelhas, dos cordeiros, mas ele derramou o sangue do irmão dele. Aqui ocorrendo o primeiro assassinato na humanidade. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante, pois pela terra quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Aqui vemos a consequência da desobediência de Caim em não aceitar a vontade de Deus, aquilo que foi prescrito por Deus, que foi ordenado por Deus para a nossa redenção, para a nossa salvação. Só podemos ser salvos pelo sangue de Jesus derramado no Calvário. E tem uma curiosidade, irmãos, que os estudiosos
do hebraico, que estudam também o Velho Testamento na versão grega chamada Septuaginta, porque foi escrita por 70 sábios em Israel. Eles traduziram do hebraico, aramaico para o grego. Foram 70 sábios que traduziram todo o Velho Testamento, por isso é Septuaginta. Foram 70 sábios israelitas que traduziram, por isso ela é chamada de Septuaginta, a versão grega do Velho Testamento, dos 39 livros do Velho Testamento. Então aqueles que estudam Septuaginta em grego, e principalmente aqueles que conhecem hebraico. Então quero mostrar algo para vocês. Ontem nós lemos capítulo 4 de 1 a 7. Quando Caim irou-se, né? Ao passo de que de Caim de sua oferta, versículo 5, não se agradou, Deus não se agradou da oferta de Caim, que não havia sangue ali, não havia sacrifício. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante, ele ficou triste, frustrado, decepcionado. Então lhe disse o Senhor: porque andas irado, porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem aqui, era ele ter feito a oferta ordenada por Deus, que envolvia o sacrifício e o derramamento de sangue das ovelhas. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Ele seria aceito, a oferta seria aceita, e ele seria aceito e teria comunhão com Deus, poderia adorar a Deus, ter o relacionamento restaurado com Deus. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui muitos falam que já era o desejo de matar Abel que estava no coração de Caim. Ele já tinha aqui o desejo de matar Abel, por isso Deus fala essa palavra. Nessa tradução nós entendemos dessa forma, mas no hebraico é diferente. No hebraico traz uma outra ideia, é uma outra construção de palavras. No hebraico seria mais ou menos isso, irmãos, que eu não estou com a versão aqui. No hebraico seria: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal. Aqui, irmãos, que está a grande diferença. Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A diferença está aqui. No hebraico fala: eis que a oferta do pecado está à porta. É isso que está no hebraico. Eis que a oferta pelo pecado está à porta. Havia um cordeiro ou uma ovelha à porta, Deus dando uma chance dele se arrepender, de sacrificar, de oferecer Cristo figuradamente a Deus, em aceitar a fé em Cristo, em aceitar o sangue do Cordeiro de Deus para a redenção. Eis que a oferta do pecado está à porta. Aí aqui a segunda parte: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. No hebraico é diferente. Eis que a oferta do pecado está à porta, cumpre a ti tomar posse. Cumpre a ti tomar posse dela. Deus estava dando um mandamento: toma posse da oferta pelo pecado, toma posse de um cordeiro que eu pus à porta.
toma posse de uma ovelha que eu pus à porta e sacrifica, me obedece, derrama o sangue, oferece essa primícia que eu coloquei à porta, derrama o sangue, oferece a gordura para mim, oferece Cristo a mim, creia no Senhor Jesus, creia no sangue do meu Filho, que um dia virá morrer e perdoar você eternamente. Ofereça Cristo crucificado e ressuscitado a mim. Era a chance de Deus para Caim ser salvo, ser redimido, se arrepender. Então aqui, irmãos, Deus diz: eis que a oferta pelo pecado, era um cordeiro ou uma ovelha, está à porta, e cumpre a ti tomar posse dela, possuí-la, ele tomá-la para sacrificá-la, derramar o sangue, oferecer a gordura para Deus e fazer o culto ordenado por Deus, fazer o culto redentivo em figura ordenado por Deus, que confessava a morte de Cristo no Calvário, o derramamento do sangue de Cristo no Calvário, que prefigurava a ressurreição de Cristo para a nossa justiça. Aqui Caim, ele não seguiu o ensino correto dos pais dele. Ele seguiu o primeiro exemplo, o exemplo das figueiras, das folhas de figueiras. Ele fez uma autojustiça. Em vez dele seguir o exemplo que os pais deram, que era ordenado por Deus, a veste de pele de animais, que implicava sacrifício e derramamento de sangue, ele seguiu o princípio de se cobrir com folhas de figueiras. Ele fez uma justiça própria, oferecendo frutos para Deus e não oferecendo o sacrifício que lhe era devido. Então, depois que Deus, olha o interessante, irmãos, depois que Deus aqui fala essa palavra e mostra a oferta, a ovelha, um cordeiro, aí que nasce o desejo de matar Caim. Quando Deus mostra para ele, oferece o mesmo que Abel ofereceu, para você ser aceito, ser redimido, ser perdoado, ser reconciliado, ser salvo por Deus. Irmão, se você não crer no Senhor Jesus, não crer que Ele morreu pelos seus pecados, não crer que Ele ressuscitou para a sua justificação, você perecerá como Caim. Você ainda será considerado como alguém que pertence ao maligno. E isso foi uma obra desenvolvida na vida da alma, no ego de Caim, na vida anímica dele, aonde Satanás traz sugestões, falsas revelações, sugere um outro tipo de culto, um outro tipo de redenção. Aleluia, louvado seja o Senhor, porque Abel nos deu exemplo do sacrifício verdadeiro. Então, o desejo de assassinar Abel nasceu quando Deus, depois de Deus ter rejeitado, Deus mostrou o correto, que era o que Abel fazia, oferecendo a oferta pelo pecado. Então, o próprio pecado dele de fazer um falso culto seria perdoado também aqui. Mas ele tomou o caminho dele, ele tomou a religião dele, a maneira dele de se reaproximar de Deus. Ele tentou uma justiça própria, como os pais, como Adão e Eva inicialmente fizeram, se cobrindo com folhas de figueira. Ele seguiu o mesmo princípio
fazendo uma autojustiça, não a justiça que procede de Deus. Então aqui nós vemos o resultado: Caim assassinou Abel e por isso foi amaldiçoado, e a palavra diz que ele era do maligno. Aqui ele foi entregue ao maligno, ele pertencia ao maligno. Deus trouxe uma palavra de arrependimento, deu uma oportunidade para se arrepender do falso culto, de crer verdadeiramente na redenção planejada por Deus, mas ele não quis. Aí nasceu o ódio contra Abel, quando ele viu que o que ele deveria fazer realmente é o que Abel fez. Nasceu o ódio de matar Abel, seu irmão. Só que aqui tem uma advertência séria, irmãos: aquele que matar Caim será vingado 7 vezes. Se você encontrar alguém que esteja errado, que não crê adequadamente no sangue, alguém de uma falsa religião que não professa o sangue, não tente matá-lo, não tente humilhá-lo, porque ele está sob o engano de uma falsa religião, de um falso profeta. Tente convencê-lo somente, ore por ele e tente convencê-lo, mostrando as Escrituras, mostrando que Cristo morreu por ele, Cristo o amou, Cristo derramou o sangue dele na cruz por ele. Não tente matar quando você encontrar alguém, não tente matar espiritualmente com palavras duras. Ore por aqueles que estão em um culto sem sangue. Orem pela conversão deles. Não tente matá-los, não os elimine no primeiro encontro, não desfaça, não os mate, porque o Senhor diz: quem matar Caim será vingado 7 vezes. Se você encontrar alguém que por ignorância rejeita o culto ordenado por Deus, não o mate, o ofendendo, o excluindo, o amaldiçoando, mas ore pela conversão dele, abençoe ele. O nosso tempo terminou, nós temos poucos minutos ainda. Eu vou fazer uma breve oração para terminar. Bendito Deus, bendito Pai, te damos graças, Pai, pelo sangue de Jesus, o teu Filho, que foi derramado no Calvário. Te damos graças porque, como Abel, podemos oferecer a Ti o Senhor Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Podemos oferecer a Ti pela fé aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Podemos oferecer o melhor do rebanho, as primícias do rebanho, a gordura a Ti, Cristo Jesus, o sangue de Jesus, a ressurreição de Jesus. Isso cremos e oferecemos pela fé. Nos guarde nesta fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Te pedimos nesta noite, ó Pai, nos preserva na fé verdadeira, na fé baseada no sangue de Jesus, o teu Filho, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para a nossa justificação. Esta é a base da nossa redenção, da nossa reconciliação, do nosso perdão. É a base de recebermos a vida eterna pela fé em Cristo. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Eu vou encerrar a live por aqui. Ela foi maior do que as outras, mas foi uma bênção poder ter comunhão com vocês. Eu peço perdão aos irmãos por não me estar comunicando tanto com os irmãos, saudando, conversando, às vezes falando algo engraçado, uma brincadeira saudável,
me perdoe pela falta de humor nesses dias, porque o assunto é sério e muito profundo, como eu anunciei antecipadamente. E todo o tempo deve ser concentrado na palavra de Deus. Um forte abraço a todos vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Eu amo todos vocês no amor de Cristo e creio que todos vocês também me amam no amor de Cristo Jesus. Graça e paz a todos.